A Voz dos Açores, com Graça Castanho. No programa A Voz dos Açores de hoje, a partir dos estúdios da SMTV em Ponta Delgada, temos connosco a engenheira Clara Pinto, nascida em Lisboa, mas com fortes laços aos Açores. Vive há 4 anos com a sua família em Oslo, Noruega, um país que nos últimos anos se tem apresentado nos primeiros lugares em estudos internacionais na área da educação. É com ela que vamos conversar durante esta meia hora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar hoje aqui e para partilhar das suas experiências, quer nos Açores, onde vem com regularidade, quer no continente, obviamente, onde nasceu, e na Noruega, onde tem vivido. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. A minha primeira pergunta vai no sentido de perceber como é que faz esse percurso de vida, desde a sua infância até ao presente. A minha mãe e toda a sua família é daqui de São Miguel e, embora eu não tenha nascido cá, desde muito cedo eu venho para cá, desde que eu me lembro de existir, eu venho para cá no Natal ou noutras alturas, ou verão, ou Páscoa, ou outras alturas importantes. Todas as minhas memórias infantis muito felizes com os meus primos, com os meus tios, com a família da minha mãe, são aqui. E à medida que eu fui crescendo e entretanto depois também arranjei a minha própria família, os meus filhos, eu também fiz muita questão de lhes proporcionar essa possibilidade de estar com a família de cá. Então a vida aos Açores faz-se com regularidade, todos os anos, várias vezes ao ano. E que diferenças é que tem sentido no próprio viver, nas vivências que vai encontrando aqui em São Miguel? Há diferenças desde a infância? Muita diferença. Só a diferença do tempo que se demora a passear de um lado para o outro. Os transportes estão muito mais fáceis, as infraestruturas estão muito melhores. Existe muito mais de tudo, de serviços, comércio, é tudo muito mais quantidade. Mas é aqui e é em todo o lado. A realidade é que as minhas memórias não são piores, porque as infraestruturas eram piores, aliás, são muito boas, quando só havia RTP Açores e nada mais, nós à mesma nos divertíamos muito. Mas é bom ver que São Miguel acompanha o que se passa no resto do mundo. Eu acho que é um sítio que se está e se sente muito atual. E as crianças, como é que têm sentido essas vivências? Quando regressam nas viagens aos Açores, falam dos Açores? Falam. Querem voltar? Sim. Levam esse carinho? Querem voltar, fazem questão de saber... Eles já sabem que vêm, isso nem se põe, mas eles querem saber quando, como... quanto tempo ficam, se vão poder estar na festa deste, na festa daquele, se vão poder ver a procissão. Eles querem garantir que estão presentes nesses momentos. Este ano, por exemplo, os dois participaram numa procissão que aconteceu na freguesia que nos acolhe. Exatamente. E o que é que dizem a esse respeito? Porque na Noruega tudo é muito diferente, não é? São crianças muito pequeninas que já se sentem quase norueguesas. Já falam norueguês, já estão em escolas com uma pluralidade de origens e com uma diversidade étnica muito grande. Que lugar é que desempenham essas experiências que para nós são tão naturais, mas que para eles devem ter um sabor bem diferente? Eu acho que os meus filhos não vão ser, quanto mais tempo ficam na Noruega, mais noruegueses ficam. Mas os meus filhos nunca serão 100% portugueses ou 100% noruegueses, eles vão ser algo no meio. No entanto, eu acho que eles vivem esta dualidade muito bem, porque as crianças não pensam muito, não ficam a racionalizar muitas coisas, eles simplesmente vivem aquilo. Eles sabem que vêm no Natal e que têm estas experiências, a missa do galo, todas as coisas à volta do Natal, no verão, todas as coisas à volta do verão. Eles sabem que isso está na caixinha dos Açores, e que eles vão à caixinha dos Açores 2 a 3 vezes por ano. E como é que tem sido essa experiência das crianças aprenderem tantas línguas? Porque eles falam português, falam norueguês, falam inglês. Como é que tem sido essa experiência? As crianças também integram isso com naturalidade, nem problematizam? Com extrema naturalidade, com extrema... Eu quando imigrei e quando a imigração ficou decidida,
a grande ansiedade é em relação aos filhos. E isso é uma coisa que eu reparei que as outras pessoas estrangeiras que eu conheci na Noruega também sofriam. Como é que vai ser com os filhos, como é que eles vão adaptar, vão brincar, como é que vão comunicar. Isso é tudo medos naturais dos pais, mas que não têm expressão nenhuma. As crianças têm uma maneira de brincar que não necessita de palavras. Eles têm uma capacidade de aprendizagem cultural e linguística muito maior que os adultos. Portanto, de todos os medos que eu tinha associados aos meus filhos, como é que vai correr, vão sentir-se sozinhos, como é que vão se adaptar? Não, foi tudo extremamente fácil com eles. Eles foram para um infantário norueguês e, passado 3 meses, estavam a falar fluentemente à idade deles. E a minha filha fez um caminho diferente do meu filho. O meu filho abriu a boca desde o início, a tentar falar, e a minha filha teve calada 3 meses e, quando abriu a boca, falou. Mas o filho também é o mais novo, é o mais novo. Inconsciente. Exatamente, ela estava mais consciente dos seus medo de dizer coisas erradas, então ela resolveu ficar calada e ouvir, e depois nós fomos em agosto. Quando nós fomos para férias de Natal em dezembro, eles já estavam 100%... Já eram fluentes para o nível e para a idade deles. Então essa chegada à Noruega não implicou um choque cultural muito grande para as crianças? Para eles, o que é que mudou na vida deles? Eles deixaram de ver a família tão frequentemente, ir semanalmente estar com os avós e com os tios. Isso deixou de acontecer. Na escola, a escola é muito diferente, mas eu acho que como é uma escola pensada para deixar as crianças felizes e o foco é 100% as crianças, a adaptação foi muito fácil. Aquilo que eu vi mais diferente na escola de lá, do ponto de vista do pré-escolar para cá, é que há um grande foco realmente no que as crianças querem fazer. E comparado com o pré-escolar que eu vivia em Lisboa, havia muitas coisas que as crianças eram convencidas a fazer. Como, por exemplo, agora é o outono, vamos falar sobre o outono. E as folhas, portanto vamos trabalhar as folhas do outono e falar sobre o outono. E era tudo muito mais programado, acho que essa é a melhor palavra. Lá a programação era muito mais reduzida, embora os meus filhos já não estejam no pré-escolar, era muito mais reduzida e incluía, a outra grande diferença é que incluía um grande tempo fora no exterior. As crianças na Noruega saem, vão para fora e enfrentam temperaturas muito baixas e condições climatéricas que seriam impensáveis em Portugal, por exemplo, de levar crianças para os recreios. Como é que isso processa? Qual foi o receio da criança quando viu as educadoras levarem crianças tão pequeninas para os recreios, com temperaturas negativas, por exemplo? Em primeiro lugar, as crianças estão na rua pelo menos 3 horas. E muitas vezes estão mais. Todos os dias. E muitas vezes estão mais. E pelo menos um dia por semana vão dar um passeio a algum sítio fora das instalações da escola. Existem sempre roupas adequadas à temperatura e ao tempo que está, por isso as crianças, se estão na rua à chuva, não estão molhadas, estão a brincar, mas não estão molhadas. Se estão na rua à neve, não estão molhadas ou com frio, porque está tudo adequado. A realidade é que as crianças divertem-se muitíssimo. O que pode parecer estranho para um adulto, e para mim foi muito estranho quando eu visitava os infantários, eu questionava, mas porquê? Porquê que estão na rua nestas condições? E eles diziam, mas não sabe que é super divertido brincar à chuva. E eu, na realidade, não sabia, porque eu nunca brinquei à chuva, portanto... Eles sejavam, se chafurdavam na lama, faziam essas coisas todas como fazendo parte do processo de aprendizagem. Processo educativo. Além disso, isto é no espaço alocado ao pré-escolar, à escola da criança. Todas as semanas iam dar um passeio, mas o passeio que eles dão é de transportes públicos, ou a pé. E qual é a reação das pessoas quando uma turma entra num transporte público? E estamos a falar de uma turma de crianças às vezes de 2 anos ou 3. Obviamente. Qual é a reação das pessoas? É normal. Os estrangeiros é que ficam, oh, meu Deus. Como é que é possível? Como é que é possível? Tão pequeninos e o que é que vai, quando é que eles vão?
E a Clara, quase que ia atrás do autocarro para ver se tudo acontecia bem nas primeiras viagens? Não, eu fazia muitas perguntas, e quando é que vão, e por onde é que vão, e que autocarro vão apanhar, e quantos adultos por criança é que há, e pronto, eu era muito preocupada porque era totalmente diferente do que eu estava habituada. Mas uma coisa que vale a pena referir é que o pré-escolar são sempre escolas muito pequeninas, é muito raro haver escolas com mais do que 50 crianças, e abaixo dos 4 anos é um adulto para 3 crianças ou 2 crianças e meia. Então os educadores têm ajudantes na sala de aula, têm ajudantes para as viagens? Existe uma pessoa formada em educação infantil, não sei o nome, mas depois existem pessoas que estão lá para dar algum apoio. A Clara sente que a educação infantil que foi oferecida aos seus filhos, à sua filha e ao seu filho, de alguma forma irão condicionar o gosto que eles têm e terão pela escola e pela aprendizagem? Eu acho que faz toda a diferença ou não? Toda a diferença. Eu acho que, como é tudo pensado para eles, para aquilo que eles querem fazer e o que eles gostam de fazer, e depois existe muito a parte do exterior, o estar a passear em jardins, e está mais do que provado que as pessoas estarem no exterior, a estar com a natureza, desenvolvem esse amor e esse respeito pela natureza e também o prazer de estar na natureza. Eu acho que faz toda a diferença, e que foi algo que eu era altamente eu achava que não fazia sentido nenhum, e realmente eu estava muito enganada. E para onde é que eles vão? Que contatos são esses? Vão para os jardins, mas também vão para florestas? Oslo é uma cidade que muito perto do seu... tem água, não é? Está num fiord com água ao pé. O infantário deles era ao pé da água, mas muito perto tem floresta. Por isso apanha-se um autocarro e, não sei, 15 minutos do infantário deles estavam numa floresta. Mas até nem era preciso ir para uma floresta, dar um passeio, ou ir até um lago, dar um passeio. Mesmo ali perto de onde eles estavam, eles podiam até ir ao fiord. Depois, estamos a falar num cenário de inverno, ou de outono, ou de muito frio, levavam os seus lanchinhos, sentavam-se a ver a água e os patinhos, e uma atividade favorita da minha filha era apanhar o lixo que ela encontrava, tipo um papelinho ou uma tampinha de... Porque não deve haver muito lixo nesse país. Não deve haver muito, mas o que ela, tipo, a caixa dos tesouros dela era o pauzinho disto, que ela encontrou não sei onde. E esse contacto com a natureza que eu desvalorizava é muitíssimo importante. Então trabalha-se também a preservação do meio ambiente, sim, junto das crianças muito pequenas. Muito pequenas, sim. Mas isso é uma coisa extremamente cultural deles. Eles consideram que, desde estando bem vestido, é possível estar no exterior em qualquer condição. E as crianças na Noruega vão para a escola todas enfeitadas, com os laçarotes e com a roupa que combina toda, e o sapato também e a meia? Não. Tem cores que entram numa palete criteriosamente escolhida. Quais são as preocupações, as veras preocupações com as crianças na Noruega por parte dos pais e da escola? As maiores preocupações, quer no pré-escolar e agora na primária, que eu já estou a passar para a primária, com os meus filhos, é autoestima. É o que mais se fala. A criança tem que ter uma boa autoestima. E aquilo que as crianças mais querem é autonomia. É sentir que fazem qualquer coisa. Eu fiz qualquer coisa. Isto aconteceu porque eu decidi. Eu fiz, eu decidi, eu consegui. E isso também se passa muito... outra coisa muito importante é a igualdade de género. Por isso não há nenhuma focalização, os meninos brincam com isto, as meninas brincam com aquilo. Não há qualquer referência a género, é tudo permitido. Mas depois, quando se tenta, por exemplo, ir a uma loja comprar roupa para as crianças, é tudo muito pouco feminilizado ou masculinizado. Existe muita coisa neutra que dá para um e dá para o outro, e é muito comum ver os pais com crianças muito pequenas a pedir para eles escolherem. Queres esta calça ou esta cor ou aquela t-shirt ou aquela outra?
Então a decisão está sempre na mão da criança? Na medida dos possíveis, na medida dos possíveis. Naquilo que é possível, sim. Não é? E quando se vê as crianças a ir na escola, claramente vê-se que eles têm muito poder de decisão. Desde muito cedo eles vão escolher a parte de cima, a parte de baixo e as meias, e muitas vezes não bate nada certo e as meias não são iguais. Para os parâmetros portugueses, ou mesmo as meias não são as mesmas, mas a maioria das pessoas não liga nada a isso. Nada. E eu ligava. Eu achava que eu tinha que decidir o que é que eles iam vestir e que tinha que dar a minha opinião, mas hoje em dia vejo que é muito mais fácil para todos se eles tomarem essa decisão sozinhos. E não vê mal nenhum ao mundo se uma peça ficar descoordenada do todo. Não. Isso então tem sido outra aprendizagem. Que outros fatores têm constituído a aprendizagem com esta ida para a Noruega? Em termos da vossa vida? Em termos da minha vida, é uma experiência muito comum aos imigrantes, que é quando saem do seu país, entram logo numa zona de desconforto, seja para onde quer que vão. E quando eu fui para a Noruega também entrei numa zona de desconforto. No início é um misto de curiosidade e medo. Como é que serão as coisas? Como é que isto é? Que engraçado, eles são assim ou eles são de uma maneira diferente. Hoje em dia já é ter a noção de como é que eu sou como portuguesa, como é que eles são como noruegueses e perceber que há um desconforto que eu vou ter que sentir. No entanto, eu acho que as coisas boas que existem lá são muitíssimo maiores do que aquilo que me causa algum desconforto. Eu gosto muito do facto de ser um país extremamente... é um país que tem muito foco nas crianças e é um país que acha que são os pais das crianças que devem tomar conta delas. Por isso, todo o trabalho... as pessoas vão trabalhar e não são prejudicadas por serem pais ou mães. O pai e a mãe têm a mesma responsabilidade perante os seus filhos. E como é que se traduz essa relação ou esse comprometimento das empresas para com os pais e as mães? Isso traduz-se em medidas bastante eficazes, palpáveis? Quais são as diferenças entre Portugal e a Noruega no que diz respeito a esse tempo que os pais e as mães precisam dedicar aos seus filhos e filhas? Em relação à licença de maternidade é o dobro. Em Portugal já não é mau, comparado com o resto do mundo são 5 a 6 meses para a mãe, 1 mês para o pai. Lá são 9 meses para a mãe, 3 meses para o pai. E os pais usam dessa prerrogativa? Todos? Todos. Não conheço ninguém que não tenha usado. Todos. Aliás, existe até grupos de pais que se juntam para dar passeios esses 3 meses com os seus filhos. Para se poderem amparar. Sim, porque os pais, é uma coisa que as mães dizem lá, os pais apanham os filhos na melhor altura, que é os 9 meses. Mais divertidos, mais comunicativos. E se quiserem antes dos 9 meses? Não podem. Eu acho que a mãe tem que ficar até os 6 meses e depois pode partilhar com o pai. Mas está um bocadinho associado à amamentação, como há alguma vontade e investimento que a mulher, mesmo às vezes com dificuldades, há muito apoio para que consiga amamentar, portanto aqueles primeiros meses, mas é muito comum os pais ficarem contentes porque sentem que dentro daquele ano, para um pai apanham o melhor, não é? Criança mais comunicativa, mais divertida, mais acordada, e então, mais capaz de interagir. Mais capaz de interagir, então eles muitas vezes, todos, não conheço ninguém que não tenha aproveitado, ninguém. Aliás, nem é opção, eu acho que não é opção. E nas empresas, as pessoas costumam trabalhar até altas horas? Não, ninguém. Ficam mais horas? Ninguém. Quanto mais se trabalha, quanto mais horas se der à empresa, melhor esse será um melhor reconhecimento do trabalho e da qualidade? Não. Há espaço para ser muito ambicioso lá. E se a empresa vê que uma pessoa é extremamente ambiciosa e quer mais projetos e quer trabalhar mais, a empresa não irá travar essa pessoa, mas depois essa pessoa é compensada ou monetariamente ou em tempo. No entanto, se uma pessoa é mãe ou pai, é esperado que ele tome conta dos filhos, ele ou ela. Por isso, se a pessoa começa a ser demasiado ambiciosa em prol
de tomar conta em substituição de tomar conta dos filhos, isso é visto com muito, muito, muito maus olhos. E quem fala dos filhos fala também dos deficientes, por exemplo, do tratamento que é dado aos deficientes, aos portadores de deficiência, aos idosos. Como é que é essa ligação com a comunidade, com a faixa etária mais avançada? É muito diferente de Portugal, porque como eles, uma das grandes diferenças é que é uma sociedade muito mais individualista, muito mais, não é esperado ou não é comum que os avós tomem conta dos filhos, dos netos. Por isso, muitas vezes quando eles se reformam, é muito comum que essas pessoas não estejam ali à volta do núcleo familiar. Normalmente é muito comum eles viajarem no inverno, depois passam uns meses no verão lá. Não é como que um casal possa contar com o pai ou com a mãe para buscar o filho ou para... Mas, por outro lado, a sociedade tem infraestruturas que ajudam esses pais e essas mães. Quais são essas infraestruturas? As empresas, por exemplo, têm forma de cuidar das crianças? A minha empresa é muito grande e tem um infantário, é um infantário? Sim. Um infantário. Tem um infantário nas instalações da empresa. Mas, mais do que isso, nenhuma empresa chateia ninguém de sair à hora, até porque não ir buscar uma criança a horas à escola pode ter consequências muito graves para o pai ou para a mãe da criança. Porque os infantários fecham, na pior das hipóteses, às 5 da tarde. Por isso, uma pessoa tem que sair, vamos dizer, com meia hora de antecedência. Às 4h30 tem que deixar de trabalhar. Se constantemente está atrasado a ir buscar o seu filho, o infantário pode fazer alguma queixa dessa pessoa. Isso é visto como uma responsabilidade parental, mas social também. Social. Porque isso afeta o tecido social. Afeta as pessoas que estão lá, que depois também têm que sair para ir buscar os seus filhos e para ir para as suas casas. Por isso, é realmente visto com muitos maus olhos quem não toma conta. E qual foi a reação da Clara quando constatou essa diferença? Eu adorei, porque eu em Portugal eu tinha a sorte de ter a minha mãe que me apoiava, ela buscava, tomava conta dos meus filhos pequenina, por isso eu sempre estive descansada. Mas estar lá e saber que eu desligo o computador às 4h30 e estou com os meus filhos em casa às 5, eu considero isso um grande privilégio. Eu dou imenso valor e eu fico todos os dias que entro em casa com eles, estou feliz que estou a entrar cedo e que temos tempo para estar e fazer coisas, sem ser o toma banho, come, dorme. Eu adoro isso. E toda a gente tem um respeito imenso pelas crianças. Toda a sociedade. E as próprias famílias vivem tranquilas. Eu lembro-me uma vez de ver uma fotografia em que havia uma série de carrinhos com bebés fora de uma loja e as mães estavam na loja despreocupadíssimas com as crianças todas fora da loja. Como é que isso se processa? Isso acontece porque isso acontece por causa da neve. Quando nós andamos à neve, os nossos pés e as rodas dos carrinhos de bebê ficam normalmente muito sujas e porcas, porque a neve não é branca e imaculada nas cidades, é uma mistura, uma lamazinha. Sim. E então não se quer entrar dentro para beber um café ou para comprar um pão com um carrinho com rodas assim. E no verão, deixa-se o carro cá fora? Deixa-se porque é uma prática? É prática e é interessante que não é só quando eles vão fazer os seus recados, vou ali comprar um café ou um pão ou o que seja, as crianças dormem na rua, dormem a sesta na rua. Nas varandas das casas, nos jardins das casas, nos infantários. Com acesso pelo exterior? Sim. Por exemplo, varandas baixas, quase ao nível do chão, da rua? Isso acontece? Isso acontece. E as famílias estão dentro de casa fazendo a sua vida, as suas lides caseiras, sem preocupações com aquela criança? A criança é colocada nos carrinhos, com os seus... os cintos, tudo. Porque eles acreditam que o melhor sítio que a criança pode dormir é o ar livre, a respirar ar puro. E é muito comum nas casas dos noruegueses
as casas são super confortáveis, a temperatura ótima, ninguém tem frio dentro de casa, mas os quartos estão gelados, porque eles acham que se deve dormir com muito frio, que é a melhor maneira de se dormir. Meu Deus, isso são diferenças culturais imensas, não é? Mas eu também já comecei a dormir no inverno com a janela aberta e também gosto. Mas há muitos países que põem os quartos com ar-condicionado e as temperaturas na realidade são muito baixas e quase incompreensivelmente baixas. Os noruegueses fazem isso de forma natural, estão a respeitar orientações e práticas vivenciadas em muitas partes do mundo, não é? É. Mas isso foi uma grande ansiedade para mim. Por exemplo, os meus filhos iam dormir na rua. E ninguém se constipa? Ninguém se constipa. Não há constipações na Noruega? Mas não por isso. E há proteções? Quando a pessoa está constipada, há alguma proteção especial para não haver contágio? Mal a criança tem o que seja de doença, os pais são chamados para levá-la para casa. O que poderia ser algum problema a nível de trabalho, mas não é. Porque para além de se poder dar apoio a uma criança doente, os pais, as mães e os pais separados, portanto cada um tem 20 dias por ano pagos para tirar sem justificação médica. Isso é interessante, mesmo que vivam juntos, separadamente têm 40 dias por ano, sim. E é possível trabalhar em casa? Eu sei que a Clara trabalha numa multinacional, viaja imenso, e como é que essa relação com o emprego implica estar no local de trabalho para desempenhar as suas funções? O estar no local do trabalho é um fenómeno que está a ser alterado mundialmente. Na Noruega, com quem eu trabalhei, eles não se importam se eu estou a trabalhar em casa ou se eu estou a trabalhar no escritório. Desde que? Desde que esteja a fazer o meu trabalho, e como muitas vezes nós passamos dias a ter reuniões com colegas sobre um projeto ou outro, nós estamos muitas vezes a nos ligar a uma aplicação remota em que estamos todos a conversar numa sala virtual. O que é que acontece? Eu posso estar sentada no escritório em Oslo, mas o meu outro colega está em vários outros sítios, portanto, eu estar sentada em Oslo não me garante que vá ter uma reunião com pessoas fisicamente à minha frente. Por isso, se eu quiser trabalhar a partir de casa, também posso trabalhar. A Clara forma-se em Portugal, em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, em Engenharia dos Materiais. Foi difícil arranjar emprego nessa área em Portugal? Na altura em que eu acabei o meu curso, eu não tinha uma paixão, eu não tinha uma ideia fixa que eu queria trabalhar aqui ou ali, ou com este tipo de tecnologia ou outro. Eu mandei uma série de CVs, candidatei-me a várias coisas, e o que eu comecei a trabalhar foi na parte comercial. Não foi... Que é uma grande aprendizagem. Que é uma grande aprendizagem. País todo. E pelo país todo. Andava a visitar clientes, a procurar novos clientes, a trabalhar muito essa parte comercial. Mas dentro da área das novas tecnologias? Dentro de uma área tecnológica, sim. Dentro da área... eu não aprendi isso no meu curso, mas tinha um enquadramento industrial. E essa experiência foi muito útil para o trabalho que veio a fazer na Noruega? Foi muito útil para a minha personalidade, porque eu tive que trabalhar a minha timidez. Estamos a tentar, constantemente a falar com pessoas e constantemente a tentar mostrar os benefícios que uma solução ou um serviço possam ter. É muito importante falar, não é? E eu era muito mais tímida do que sou agora, e o que me ajudou agora é que eu passei para o outro lado, eu passei para a parte de compras. Eu tive quase 10 anos na parte comercial e quando fui para a Noruega fui para a parte de compras, e foi bom ir para o outro lado porque era justamente
tudo o que eu queria fazer, eu queria ir para uma área totalmente nova. E então, em vez de modificar, em vez de ir para uma área nova de vendas, eu fui para o outro lado. Para quando regressa a Portugal? Eu não tenho nada contra Portugal, tenho muita vontade de voltar, mas também sei que quero voltar numas condições que eu possa ser presente, estar presente na vida dos meus filhos. Muito bem. Então, olha, o nosso tempo já se escutou, foi muito bom tê-la aqui connosco, partilhando destas experiências e deste conhecimento tão diferente daquilo a que estamos habituados em Portugal. Dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras, despeço-me com um grande abraço e não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.